Estamos de volta. O tema de hoje é autoestima e eu converso com Lu de Olivier. Ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Lu, como é que a gente pode melhorar a nossa autoestima? Tem alguma coisa que a gente possa fazer desde já para retomar a nossa autoestima? Acima de tudo, o autoconhecimento, né? Isso é o principal. Quando a gente se conhece bem, a gente se aceita melhor, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se aceitar, obviamente a gente vai ter uma autoestima melhor, né? Mais equilibrada. Então, o principal, independente de estar fazendo uma terapia ou não, é se autoconhecer, parar, que seja uma vez por semana, uma meia hora que seja, mas para se perceber, né? Se conhecer, saber dos seus defeitos, das suas qualidades, dos seus problemas, enfim, se entender, né, consigo mesmo e se aceitar. A partir desse momento você começa a ter uma autoestima mais equilibrada. Como é que a gente convive com tolerância com uma pessoa que precisa o tempo todo ser elogiada? Essa pessoa pode afastar as outras porque vai fazer com que ela queira ser elogiada o tempo todo, sempre precisa chamar atenção, as pessoas podem se afastar? Uhum. Elas não só podem, como elas acabam até devendo se afastar, né? Por quê? Porque o ideal é que tenha realmente esse afastamento para a pessoa perceber que ela também não está fazendo uma coisa legal, né? Ela está se posicionando de uma forma a manipular as outras pessoas. Independente disso, é importante que essa pessoa procure uma ajuda, né? Porque é interessante que ela tenha acompanhamento, para que ela possa se modificar. Porque também uma pessoa que o tempo todo está se sentindo mal, na verdade ela se sente mal com ela precisa ser elogiada o tempo todo, né? Então é uma necessidade de afirmação que ela está tendo. Então isso não vai adiantar nada elogiar, quanto mais se elogiar, mais você vai ter que elogiar, porque é uma tendência que ela tem realmente, e ela precisa ser estimulada a fazer uma terapia, né, a se melhorar nesse sentido, porque elogiar indefinidamente também não vai adiantar. As pessoas podem ter posturas diferentes, assim, então, de repente, na escola ela aparentemente tem autoestima muito elevada, então ela meio que se acha porque é mais inteligente. Mas em casa ela tem uma postura normal. Pode acontecer isso? Sim, isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa, ela tem várias facetas, né? Ninguém é igual o tempo todo. Então pode existir realmente uma pessoa, o bonzão na escola, né? Em casa às vezes ele até é submisso, porque às vezes o pai é muito autoritário, isso acontece muito, né? De ter um pai muito autoritário, não ter voz ativa em casa, então na escola ele acaba sendo um mandão justamente porque é uma forma de extravasar, né? Isso também tem que ser tratado. Sim, isso daí na verdade tem que se tratar a família toda, porque já começa com o pai, né, que é muito autoritário. Isso eu estou falando o pai, mas às vezes é a mãe também, às vezes o próprio casal, é autoritário, não deixa que os filhos tenham muita voz ativa, às vezes não dialogam, não tem diálogo nenhum. Então eles saem, vão para a escola e acabam exercendo o mesmo padrão de autoridade dentro da escola, né? Quando deixa também, aí já é uma questão da gente analisar até os outros alunos também, porque estão permitindo, né, esse tipo de situação. Uma família com 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Um filho já apresentou problema com a autoestima, foi fazer terapia. Os outros todos deveriam ir? Eu sempre digo que quando há necessitando de terapia, geralmente não é ele que está necessitando, é a família, né? Ele simplesmente é o mais sensível, e o mais sensível acaba acusando mais os problemas familiares. Mas o ideal é que a família passe por uma terapia, né? Dependendo do tipo de situação, o importante é que todos tenham terapia e todos tenham uma unidade em família, né? Ter a autoestima equilibrada é a pessoa que não precisa da aprovação e nem se chateia com a não aprovação de alguém? Exatamente. Você falou
Perfeitamente. É justamente a pessoa que se aceita de uma forma equilibrada, ela sabe que ela tem problemas, ela tem defeitos, mas ela tem qualidades também. Se ela vai tomar uma atitude, ela não tem necessidade da opinião de ninguém, desde que, obviamente, ela não envolva outras pessoas, né? Se é um caso para ela mesma vai tomar essa atitude. E se ela tiver uma crítica também, ela não vai perceber como uma coisa destrutiva, algo para fazer mal. Ela vai entender que foi uma crítica construtiva para ela se melhorar, né? Esse é o padrão teoricamente normal, equilibrado. Hoje em dia a gente tem um padrão de vida, uma rotina muito acelerada, né? Isso tudo pode fazer com que a pessoa venha a ter problemas de autoestima? De autoestima especificamente não, né? O que a gente acaba tendo é um estresse, às vezes até um pouco de depressão, justamente por essa correria toda que a gente tem. Às vezes a gente não tem um tempo só para nós, né? A gente não consegue dar uma descansada, enfim. Nesse sentido, a gente acaba ficando meio estressado, né? Mas isso não vai influenciar, a menos, como eu já disse, que a pessoa já tem algum problema realmente de baixa autoestima e, obviamente, qualquer situação vai piorar, né? Vai complicar. Mas no sentido dela estar correndo, ou estar com um pouco de depressão, isso hoje em dia está virando até uma coisa meio comum, né? De tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo. O que mais tem afetado a autoestima das pessoas na área profissional? Você percebe alguma coisa? Na área profissional, acho que mais a competição, né? Existe uma grande competição hoje em dia, excesso de trabalhadores, né? Às vezes para poucas vagas, então isso no caso de procurar um emprego é complicado, ou mesmo quem está trabalhando às vezes é muito cobrado, né? Se tem que fazer muitos cursos, muitas especializações para manter o nível, né, do trabalho, para essa concorrência toda. Então acho que tudo isso deixa, como eu disse, deixa a pessoa um pouco estressada, né? Ela acaba ficando estressada e isso, obviamente, às vezes pode mexer com a autoestima, dependendo, obviamente, do que eu falei de ter uma construção ou não. Como é que as empresas podem investir estimulando a autoestima das equipes? Eu acho que o importante é se fazer, por exemplo, uma reunião diária, principalmente em grandes equipes, né, de motivação, incentivar a reciclagem, incentivar novos cursos, pagar por isso, né, levar alguns profissionais para fazer reciclagem na própria empresa. Uma coisa interessante de se fazer também é aquele trabalho laborial, né? Uma ginástica que se faz justamente para quando a pessoa está numa empresa fazendo um movimento repetitivo. Isso é importante também. Dar uma pausa, né? Dar uma pausa. De tanto tempo, dar uma pausa. E fazer alguns exercícios. Isso, obviamente, tem que ter um profissional habilitado para fazer. Mas tudo isso acaba não só ajudando na autoestima, como na própria produção da empresa, né? O funcionário, quando ele está bem, ele acaba produzindo mais, então a própria empresa acaba lucrando com esse tipo de coisa. Existe algum histórico comum entre as pessoas que têm problemas com a autoestima? Histórico comum eu não diria, né? O que eu acho que existe, que é aquilo que eu falei, é quando a gente está tanto na fase de gestação quanto de construção, existem padrões que precisam ser desenvolvidos para que a pessoa tenha autoestima equilibrada, né? Que é aquilo que eu já falei de carinho, de aceitação, de convivência, de diálogo, tudo isso é importante, né? Agora, dizer que exista um padrão específico, aí já não teria, né? Nem todo mundo que sofre uma determinada situação, uma perda, nem todo mundo passa por essa situação de ter problemas com autoestima. Então, aí depende muito, né? Depende até da própria personalidade da pessoa, porque às vezes a gente fala muito de construir autoestima, mas existem casos de pessoas que não tiveram nenhuma construção e que têm uma autoestima equilibrada, né? Então depende muito também da personalidade de cada um, né? E dependendo do caso, às vezes no mesmo processo, uma pessoa pode ter problemas de autoestima e a outra não ter, e passar pela mesma situação, né? Então depende muito de cada pessoa. Lu, vamos mostrar seu livro, que é como se fosse um dicionário? Ah, tá. Esse daqui, ó. Isso, esse livro aqui. Explica pra gente um pouquinho sobre distúrbios de aprendizagem
e de comportamento. Ele fala tanto, como o nome diz, né, de distúrbio de aprendizagem de comportamento, ele é como um dicionário, então ele tem todos os sintomas, os tratamentos para vários distúrbios, e tanto o professor quanto o pai pode ler e entender, porque é uma linguagem simples, né? Já escrevi para os próprios professores, para os pais que queiram entender e saber diferenciar os sintomas do que o filho está apresentando, o aluno. Para poder encaminhar para o profissional, é isso? Sim, inclusive tem uma orientação aí de qual o melhor profissional para cada caso, né? Por exemplo, distúrbio de aprendizagem você vai levar para o psicopedagogo, se for um distúrbio de comportamento, uma disfunção, para o psicólogo, enfim, cada um tem a sua área, né? E que vai atender melhor o caso. Vou mostrar os outros dois que a Lu trouxe aqui. Esse é o distúrbios familiares. Né, que fala de ciúmes, possessividade, enfim, tudo que a gente também é causa de muitos outros problemas, né? Ah, sim, também. E temos... E esse que é o pequenininho, ele parece pequeno assim, mas ele tem muito psicopedagogia conteúdo. E arte-terapia. Ele fala um pouco de musicoterapia também. Tem inclusive planos de aulas para professores, né, baseados em psicopedagogia, então é bem interessante. Bacana. 3 livros aqui da Lu. Quantos livros publicados, Lu? Acho que já 8, didáticos 8. E tá para sair um outro aí, que eu espero que saia esse ano aí. Aí você vem aqui para mostrar pra gente. Ah, sim, claro. Para encerrar, então, que conselho você daria para as pessoas que têm medo ou vergonha, que isso ainda existe, né, de procurar um profissional e tentar resolver esses problemas de autoestima? Na verdade não se tem que ter vergonha, a gente precisa se aceitar como a gente realmente é, né? E quando a gente está com algum problema, seja ele qual for, por exemplo, se a gente tem um problema físico, o que a gente faz? Vai no médico, né? Da mesma forma, se você tem um problema psicológico, vá no psicólogo, vá no terapeuta, vá fazer uma terapia, isso não é vergonha para ninguém, né? E, na verdade, acaba sendo até melhor, porque acaba melhorando uma situação, né? Então, é preferível você passar por um período de terapia e depois ficar bem, do que ficar a vida toda arrastando um problema sem ter solução, né? Dependendo do grau de autoestima, é fácil de se resolver, em poucas sessões a gente pode dar uma melhorada. Então, é interessante que as pessoas tenham essa consciência, né, de entender que é normal a gente precisar, às vezes, de uma terapia, da mesma forma como é normal a gente ir no médico de vez em quando, fazer acompanhamentos. Isso não é vergonha nenhuma, então tem que se aceitar, né, e procurar se melhorar cada vez mais. Lu, muito obrigada pela presença, pela entrevista bastante esclarecedora, como sempre. Obrigada. Eu que agradeço a nova oportunidade. Eu conversei com Lu de Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós falamos sobre autoestima. Obrigada pela sua companhia, até o próximo programa.